Então, muito bom dia a todos que estão aqui, é um prazer estar com vocês. Eu sou Isabela Godoy, sou Head de Comunicações no Vita e doutoranda de Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo. E a gente vai conversar aqui hoje sobre questões ligadas à inteligência artificial, mas principalmente sobre casos de fracasso, momentos em que a tecnologia ou talvez o humano por trás dela falhou. E aí, começando essa aula aqui com você, vou pedir para que, como eu estou compartilhando a tela, caso os nossos participantes mandem alguma pergunta aqui no chat, Agnes e Rui, se puderem me ajudar transformando essas transcrições em áudio, eu agradeço. Mas fique à vontade, pessoal, para interagir, se quiser deixar uma pergunta aí no chat, na pior das hipóteses, a gente responde ao final da nossa apresentação, e se a gente tiver um tempinho lá no final, rola esse bate-bola. Se não, sempre estamos disponíveis por e-mail e nas nossas redes sociais. Um overview, panorama do que a gente vai falar hoje. A gente vai aprender um pouquinho sobre deepfakes, trazer casos de deepfakes. Vamos falar sobre vieses e ruídos no uso de inteligência artificial, as famosas alucinações e uma sessão prática do que a gente já vem percebendo no nosso uso de IA no Vita e nos nossos projetos de legal design. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, e aí tem o QR Code de acesso para o meu LinkedIn, você que quer tirar alguma dúvida, pode me chamar lá, eu sou super acessível, fique à vontade. Eu sou formada em Direito, então sou advogada de formação, eu tenho um primeiro mestrado em meios alternativos de resolução de disputa, o segundo é em meios internacionais de resolução de disputa, trabalho com legal design há bastante tempo e venho me envolvendo mais com legal techs há aproximadamente 2, 3 anos, e agora o doutorado também é nessa área de tecnologia. Por isso, trago aqui essas informações para vocês hoje. E eu acho que já não é surpresa nenhuma que a inteligência artificial faz parte do seu cotidiano, né? A gente não está falando aqui de nenhuma novidade mega surpreendente, vocês já estão acostumados a ver ela na sua rotina. Em reconhecimento facial, em sugestões de conteúdo, filtros de e-mail, redes sociais, assistentes pessoais e em muitos outros recursos utilizam essa inteligência artificial para tornar o seu dia a dia mais simples. Então, a verdade é que, e isso é um dado do Fundo Monetário Internacional, 40% dos empregos serão afetados pela inteligência artificial. Hoje em dia, eu já estou achando esse número até uma subestimação aí do impacto que isso vai ter. Porque a gente vem comparando há algum tempo, eu e Rui, o desenvolvimento da inteligência artificial até a internet, né? Uma tecnologia bastante disruptiva. Isso, de novo, e acho que bastante gente já está acostumada com esse discurso, não significa que o seu trabalho vai ser necessariamente substituído pela inteligência artificial, talvez seja, mas muitos vão ser transformados e impactados de várias outras formas. E nós acreditamos que a inteligência artificial ela melhora os processos operacionais, automatizando tarefas rotineiras e repetitivas e aumentando a eficiência, diminuindo os erros humanos. A chave para o sucesso está justamente nessa complementariedade, humanos se beneficiando da inteligência artificial. E é engraçado quando a gente fala de IA, às vezes as pessoas querem que a tecnologia tenha uma acurácia de 100%, né? Nenhum modelo vai chegar a 100%, um modelo excelente fica ali 97%, que se a gente for pensar, é muito mais acuraz do que muitas vezes nós humanos somos, né? Nós erramos também. Então, o segredo é esse, complementariedade, usar a máquina a nosso favor. E a tecnologia também não é nada totalmente novo para o direito. O direito já é impactado pela tecnologia há muito tempo. A gente tem o próprio registro de conhecimento, foi revolucionário ali no direito. A prensa também mostrou como o lastreamento e a capilarização desse conhecimento impactam a vida das pessoas, do cidadão jurídico. A máquina de escrever também foi revolucionária na sua vez, né? A gente consegue digitar muito mais velozmente e eficientemente documentos. A digitalização dos processos, e aí, se tem alguém aqui que está na área judicializada, o pessoal dos órgãos públicos, gente, a web foi revolucionária ali, você ter processos digitais e digitalizados no judiciário foi uma revolução incrível. E agora a gente tem um novo ferramental
que é a inteligência artificial. Então, a gente consegue tratar e produzir textos jurídicos com uma eficiência, uma velocidade, uma acurácia ainda maior. Mas, de novo, inteligência artificial não é uma coisa totalmente nova. Aqui, nesse slide, a gente está vendo o Pac-Man. E eu não sei se vocês sabiam, mas no Pac-Man já tinha inteligência artificial. Cada um dos fantasminhas segue o Pac-Man através de um algoritmo diferente. Então, eu tenho ali um fantasma que vai acompanhar o Pac-Man apenas quando ele passa próximo. Vocês veem, ele fica ali na casinha, a hora que o Pac-Man passa perto, ele sai correndo atrás. Mas tem o fantasminha vermelho que fica alopradamente atrás do Pac-Man o tempo todo, porque ele está funcionando a partir de uma lógica diferente de algoritmo. É importante que a gente entenda essas questões, entenda os modelos, né, os modelos de machine learning, os modelos algorítmicos, para que nós façamos o melhor uso da tecnologia. Né? A gente não quer aqui matar mosquito com canhão, ficar comprando, adquirindo a tecnologia mais avançada para resolver um problema pequeno, e também não quer ficar tentando resolver um problema gigante com uma chavinha. Então, o segredo está justamente em conhecer, construir esse repertório tecnológico. E aí, falando de diversos modelos algorítmicos, aqui a gente tem um problema. Esse problema está na organização desse conteúdo. Se eu fosse organizar esses números, talvez eu seguiria uma lógica, tipo, eu vou começar reunindo, né, clusterizando, agrupando, que a gente fala, todos os números zeros, e aí eu vou passar para os números 1 e assim por diante, até chegar no número 5. E agora, aqui a gente tem como 24 algoritmos resolvem esse mesmo problema. Se a gente tivesse 24 pessoas resolvendo essa questão da organização, talvez elas resolveriam de várias formas, né, de formas muito diferentes. E aqui a gente vê como diferentes algoritmos resolvem o problema, e vocês vão ver também que eles resolvem com velocidades diferentes. Então, é muito importante que eu saiba não só o algoritmo que eu estou usando, mas o problema que eu quero resolver. É a questão da chave e a fechadura. Você pode ficar para sempre tentando usar uma chave lá que não vai funcionar. Ou você pode estar com uma chave mestra, mas que ainda não vai abrir com a mesma facilidade que a chave daquela fechadura. Então, aqui a gente observa todos esses algoritmos lentamente resolvendo o problema. Teve um que ficou pronto ali super rápido, já alguns outros demoraram um pouco mais para chegarem nessa mesma solução. E, para mostrar para vocês que essa tecnologia vem evoluindo bastante, eu trago aqui esse exemplo da Netflix. Esse exemplo da Netflix ele é bastante interessante, porque a gente está falando de um algoritmo que, na verdade, são duas camadas algorítmicas aqui. A gente está falando de dois algoritmos que funcionam ao mesmo tempo. O algoritmo de recomendação, eu acho que já não é novidade para mais ninguém. Você já deve receber recomendações no seu Spotify, você recebe recomendação de trajeto no seu Maps, Waze, recomendação de compra na Amazon, Mercado Livre, e recomendação de filmes e séries na Netflix, baseado no seu histórico, né, nos dados que eles traqueiam das suas compras, audiências anteriores, a gente consegue meio que determinar, prever, predizer o que você pode gostar daqui para frente. Então, a recomendação, eu acho que não é novidade para mais ninguém. Agora, o que a Netflix percebeu foi que não necessariamente as pessoas assistem a mesma coisa pelo mesmo motivo. Então, ela começou a refinar ainda mais esse modelo de recomendação. E aqui vocês percebem que a gente tem capas diferentes para uma mesma série. A série Stranger Things, da qual eu, inclusive, sou bastante fã, gosto muito, ela teve várias capas. Aqui a gente está vendo um exemplo de 9. Então, eu tenho 9 capas de Stranger Things que tem uma questão afetiva ali diferente por trás delas. Talvez você seja uma pessoa que gosta muito de terror, e aí essa primeira capa ali no canto superior esquerdo é o que vai te fazer querer assistir essa série. Mas talvez você não é uma pessoa que gosta muito de terror, você gosta de coisas mais leves, tem um sentimento nostálgico e gostaria de assistir uma coisa que te lembra a sua infância, os anos ali, 80, 90, e ver crianças fantasiadas de Ghostbusters, de caça-fantasmas,
é o que vai fazer você querer assistir essa série, essa lembrança, essa nostalgia. Ou talvez você seja uma pessoa que gosta muito de romance. E aí o terror não seria algo apelativo para você. Mas ver um casal na capa, como essa capa inferior central, é o que pode te convencer a assistir aquela série. Então a Netflix não só te recomenda aquela série, como ela coloca uma capa diferente para que você seja mais convencido pelo conteúdo temático daquela série. E aí, como quem sabe faz ao vivo, a gente vai mostrar para vocês aqui o que aparece no top 10 da nossa Netflix. Então, eu vou convidar o Rui aqui a participar comigo dessa dinâmica, mas você que está aí em casa, no trabalho, se quiser abrir também a sua Netflix para fazer esse comparativo com a sua família, com seus colegas, a gente só vai comparar o comparável, tá? Então, eu estou aqui com o meu perfil da Netflix aberto, e eu estou aqui, Rui, no top 10 em filmes hoje. O meu top 10 começa aqui em Feios, depois Bandida, é a mesma capa. Qual que é o seu terceiro, Rui? O Agente Faixa Preta. O Agente Faixa Preta, e a gente já tem uma capa diferente, ó. A minha é um close-up no rosto do nosso faixa preta, e do Rui é uma capa mais distante. Então, aqui, de novo, essa questão da capa, provavelmente eu e o Rui temos motivadores diferentes que nos levariam a assistir essa série. Talvez fazer esse exercício em casa faça você descobrir coisas muito profundas sobre as pessoas. O pai que você achou que era muito inclinado para filmes de ação ali, com capas bem românticas. Então, a gente faz esse disclaimer e alerta de risco para quem quiser tentar isso em casa, mas é uma atividade também bastante interessante de comparar. Só um disclaimer, viu, que a gente fez esse teste numa aula do Tribunal de Justiça de Roraima, e eram 3 dias de aula, então a gente fez essa brincadeira no primeiro dia e tal, e falou, ó, são 2 algoritmos, né, tem uns algoritmos de recomendação, que é um, que ele é o mais comum, que você vai ver ali, que é o que aparece esse outro, né, só na Netflix para mim é uma coisa, só na Netflix para a Isabela é outra. Mas na lista de filmes, que é uma coisa que é igual para todo mundo, essa sensibilidade do thumbnail, né? Não é só uma lista dos 10, qual é a capinha que vai mais para a minha personalidade. Aí nessa brincadeira teve um aluno que falou, isso aqui deu um maior problema lá em casa, a gente fez, quando eu fui ver a minha mulher, quase todas as imagens que apareciam eram uma mulher com uma faca na mão, e já estava achando que ela queria me matar. Então faça a brincadeira, vale a pena, é interessante. Mas aí você vê que a nuance da evolução da tecnologia, né? Você vê a IA desde o Pac-Man, mas a IA agora ela está entrando nas sutilezas, né? E aí o diabo mora nos detalhes, né? Então, assim, a coisa fica mesmo medonha em todos os aspectos, por bem e eventualmente por mal, é por conta disso, desses detalhes, da rapidez com que a gente vai ser influenciado, né? E poder influenciar também com inteligência artificial. Fecho aqui o meu adendo. Muito bem, Isabela, manda bala. Muito obrigada, Rui. É o que eu falo, existe um perigo, mas você deve estar pensando, se isso existe no mundo, e se já existia há tanto tempo, por que aconteceu que só de uns anos para cá que eu comecei a usar inteligência artificial? Esse boom acontece com os GPTs, né, os gerativos pré-treinados, estando acessíveis de forma gratuita. A acessibilidade aqui ela foi bastante transformadora no nosso uso de inteligência artificial. Então, talvez há 10 anos atrás você não se sentiria inclinado ou inclinada a comprar uma inteligência artificial, que é caríssimo, inclusive, de produzir, de hardware, de software, mas agora que o ChatGPT ficou disponível de graça, dá para você usar para começar a produzir ali petições, contratos, memoriais, memorandos, documentos jurídicos com muito mais celeridade. Tá, e agora que isso está popularizado, como que essa tecnologia impacta o direito? E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. A gente tem inúmeros cenários da inteligência artificial presente já no jurídico. Então, a gente tem projetos sendo desenvolvidos nos poderes públicos, a gente tem tribunais que estão implementando IA jurídica, como a Harvey, a gente tem IA jurídica sendo utilizada até na China. Então, isso não é um movimento nem nacional, esse é um movimento global. E aí,
a gente já tem o uso de inteligência artificial, inclusive no STF, né, os nossos ministros falando a importância da regulação da IA. E o GPT sendo implementado no judiciário, aqui é uma notícia da Juristec, que já tem trabalhado com inteligência artificial há bastante tempo, e a gente, inclusive, traz aqui para vocês um pedacinho do que foi esse nosso primeiro curso ali na Escola Judicial de Roraima, falando sobre o uso de inteligência artificial no contexto jurídico. Então, essa masterclass, na verdade, ela é para a gente um amuse-bouche, um tira-gosto do que é o nosso curso completo. A gente está trazendo aqui só o creme de la creme, a nata para vocês, do que é importante vocês já saberem desde hoje, para que o uso que vocês fazem, nem que seja do chat GPT, seja um pouquinho melhor. A gente fica feliz de contribuir para o mundo jurídico de alguma forma. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo no qual eu faço o uso de 2 algoritmos. Esse vídeo, ele é originalmente em inglês e não tem legenda. Então, eu usei 2 modelos de inteligência artificial aqui. Um para traduzir a fala do nosso protagonista e outro para criar a legenda. E vamos ver se ficou bom. Hoje vou compartilhar como o Google Cloud F6 pode... O contexto ali do vídeo, ele fala um pouco sobre como o cidadão desenvolvedor pode começar a criar suas próprias aplicações, que inclusive foi uma das etapas de aula que a gente levou lá para o TJ de Roraima. E é uma das ferramentas que você pode adotar dentro aí da sua organização para começar a automatizar alguns processos. Inclusive, existem várias ferramentas gratuitas, muitas das quais a gente pode ajudar vocês a começarem a utilizar e adotar para desenvolver essas aplicações. Mas o grande importante desse contexto aqui é que vocês viram ali, esse áudio ele era originalmente em inglês, fica até um pouco distorcido, né, aquela sensação de dublagem. A gente usou inteligência artificial, tanto para traduzir o áudio, quanto para trazer as legendas. E agora, já entrando um pouco mais nas questões de casos de fracasso, até aqui foram só sucessos, eu espero que esse vídeo áudio esteja um pouco mais alto, mas se não tiver, vocês me avisam aqui no chat, porque esse áudio é um pouquinho mais importante. De toda forma, como ele está em inglês, eu vou fazer uma explicação por cima dele depois. Entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. They sound basic, but how we move forward age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Então, aqui, o que a gente observa no vídeo do Obama é muito parecido com o que eu fiz no meu primeiro vídeo.
tradução de pós-produção. Ali são 2 algoritmos diferentes, a gente não tem o algoritmo da legenda, mas eles têm o traqueamento labial da imagem do Obama com a fala do Jordan Peele e mistura do áudio, né? Eu vou colocar a fala do Jordan Peele no sample de áudio que a gente já tem do Obama. E nos 2 casos, a gente faz isso em pós-produção. Mas a verdade é que a tecnologia já avançou muito. Esse vídeo de Obama, se eu não me engano, é de 2012. E agora já é possível fazer isso, não em pós-produção, mas ao vivo, que foi o que aconteceu nesse caso aqui, que aconteceu em Hong Kong, onde uma pessoa do departamento financeiro caiu num deepfake que rolou ao vivo. Imagina, a pessoa do financeiro entrou ali em uma reunião de Zoom, Meet, enfim, de uma plataforma virtual, como estamos aqui hoje, e tinha alguém do outro lado usando um filtro de avatar, mas não um filtro de avatar, esses bobinhos com cara de cachorro, que talvez a gente já tenha visto pela internet, mas o filtro de avatar que era o rosto de outra pessoa, era o rosto do Chief Financial Officer, né, do CFO da empresa. E aí, ela entrou na chamada, o CFO falou, faça esse pagamento outro, todo mundo ali naquela chamada, junto com esta única pessoa do departamento financeiro, eram, na verdade, fakes. Então, ela entrou naquela chamada, todo mundo parecia de verdade, era tudo fake, e acabou fazendo várias transações que geraram ali um golpe acima de 25 milhões de dólares. Então, é um tipo de risco que a gente começa a enfrentar agora nesse nosso mundo. E tudo isso nos leva, como agentes do direito, a questionar os nossos processos, as nossas regulamentações. Eu já começo, inclusive, a ter conversas em casa do tipo, olha, né, agora não é só golpe do celular, a pessoa copiar, né, mudar o seu WhatsApp, falar, mãe, pai, mudei de número, me faz uma transferência aqui. Agora não dá nem para confiar direito na pessoa que eu estou vendo na minha frente. Então, a gente começa a criar códigos do, me faz uma pergunta de infância, uma coisa que só eu saberia responder, justamente para a gente não cair nesse tipo de falsidade. E aí fica a pergunta, né? Você saberia distinguir realidade e tecnologia? No nosso curso completo, a gente faz, inclusive, uma dinâmica para testar a capacidade dos nossos humanos de diferenciar o que são criações orgânicas de artificiais. Infelizmente, aqui, em prol do tempo, tanto da apresentação, quanto tempo de vocês que estão aqui dispostos a nos acompanhar hoje, a gente não vai fazer essa dinâmica, mas fica o convite aí para quem sabe numa próxima oportunidade a gente enfrentar essas questões de diferenciação. E fica a minha questão aqui para você. Se você já usou filtro de imagem nas redes sociais, talvez no Snapchat, ou no Instagram, ou até no TikTok, você já tem ali aceitado os termos sem ler, que é outro perigo do direito, uma coisa que nós no Vita enfrentamos todos os dias, aqueles termos longos demais, feito para as pessoas não lerem. E aí acabou que a sua imagem facial, que inclusive serve para biometria em tudo quanto é lugar, e aí a galera de Data Privacy aqui vai me apoiar, talvez não seja a melhor das ideias. Porque agora nós temos esse perigo das deepfakes, né? Eu tenho aí o desafio de distinguir realidade e virtualidade em tempos de IA, e isso tem um impacto em termos de governança corporativa, né? Pensa nesse caso de Hong Kong, por exemplo, será que a gente vai ter que implementar novos fluxos de aprovação, usar outras ferramentas? Ou será que a gente vai meio que voltar para a idade da pedra lá e fazer apenas autorizações presenciais, como faziam os maias e os astecas, né? Mas, ao mesmo tempo, pensando em alguns negócios globais, isso é inviável. Então, a gente precisa, enquanto juristas, começar a fazer esses questionamentos e repensar esses processos e fluxos. Não tem problema nenhum reestruturar um pouco as nossas ideias depois que uma nova tecnologia surge. Isso também impacta a produção de provas, isso também impacta as nossas questões de imagem. E aqui, eu, obviamente, não trouxe nenhum exemplo, nenhuma notícia, porque a gente odeia divulgar esse tipo de questão, mas um perigo muito real e que já tem aparecido, principalmente entre adolescentes, é o uso de deepfakes
para a criação de imagens pornográficas. Você tem lá a imagem de uma pessoa, você consegue, né, mais do que um Photoshop, às vezes criar uma imagem ou até vídeos com a face daquela pessoa em uma situação de pornografia. E isso é extremamente perigoso para o mundo do direito. Nós precisamos começar a debater essas questões justamente para criar mais camadas de proteção. Então, vamos repensar os termos e condições de uso das coisas, vamos repensar as nossas questões de privacidade, como que isso vem sendo debatido. Porque esses problemas, eles já estão acontecendo, o direito é sempre o último a acompanhar as mudanças sociais, mas é importante que acompanhe. E aqui, a gente começa a questionar a inteligência desses modelos. É importante que você, de novo, eu falei lá de construir o repertório, construir outros modelos, mas não só isso, entender como eles funcionam. Porque a partir do momento que você entende como uma coisa funciona, fica muito mais fácil de usar. E aí, eu apresento para vocês aqui tanto a teoria do quarto chinês, como a nossa premissa básica, quem está na área de desenvolvimento já deve conhecer, que é o cheat in, cheat out. O entra merda, sai merda, com o perdão do meu vocabulário aqui, mas bem intenso para ficar bastante claro e marcado na cabeça de vocês. O que acontece? A gente tem aqui uma ilustração que analogamente representa mais ou menos como os algoritmos funcionam. Então, eu tenho ali uma caixinha de entrada e uma caixinha de saída. Nessa caixa de entrada, eu coloco, por exemplo, um papel com escritos em chinês. Eu tenho ali vários ideogramas em mandarim, eles estão em posições invertidas e numa língua que eu desconheço, mas nessa entrada eu coloco esse papel em mandarim com os ideogramas todos embaralhados e do outro lado me sai um papel em português onde os ideogramas não só foram desembaralhados como traduzidos. E aí eu sei que tem uma pessoa lá dentro fazendo esse trabalho de tradução. De cara, pode ser que você pense, poxa, lá dentro tem uma pessoa que sabe mandarim. Ela consegue olhar os ideogramas, desvirar e traduzi-los para o português. Mas a verdade é que lá dentro tem uma pessoa simplesmente com um manual de instrução. Ela lê esse manual de instrução, vê em que posição o ideograma deveria estar, qual é a tradução daquele símbolo, e faz isso ao vivo, né? E devolve para você o programa traduzido. A partir do momento que você sabe que lá dentro tem uma pessoa que simplesmente segue o manual, será que você continua acreditando que ela sabe mandarim? Porque o que ela tem, na verdade, é um grande manual de instruções. E é mais ou menos assim que os algoritmos funcionam. Eles têm ali um manual de instruções que nós damos, dizendo se isso, faça aquilo, quando isso aconteça, isso outro, e assim por diante, em lógicas às vezes muito mais complexas, é claro, mas eles seguem um manual de instruções. E aí, a partir do momento que eu dou um dado, ele faz esse manual, esse percurso de fluxos de instruções acontecer e me devolve um resultado. E é importante que a gente entenda essa questão, porque a partir do momento que eu coloco uma porcaria lá dentro, ele vai fazer essa série de passos e vai me devolver uma porcaria depois. Por quê? Minha base de dados era ruim. Então, eu tenho ali, eu posso ter um problema na entrada, minha base de dados era ruim, mas eu posso ter um problema com o manual de instrução que está com essa pessoa. O algoritmo não faz o que eu quero que ele faça. De novo, aquela coisa de você conhecer a ferramenta. Então, pode ser que eu até coloque dados bons ali para atuar, mas o fluxo não é compatível com aquilo. E aí o que eu recebo também é um dado ruim. Nesse sentido, vamos passar agora de deepfakes para a nossa conversa sobre vieses. E aqui eu trouxe o exemplo, que é um modelo algorítmico de inteligência artificial, que é a árvore de decisão. Essa árvore de decisão aqui, especificamente, ela é muito legal porque ela é um caso real. Essa é a árvore de decisão do Titanic. Então, a partir das pessoas sobreviventes do Titanic, a gente consegue traçar ali quais foram as decisões tomadas para selecionar essas pessoas e a gente monta essa árvore de decisão. Tem esse nome porque fica parecendo a copa de uma árvorezinha ali. Então, o que acontece? No Titanic, a gente sabe que tinham ali alguns critérios de seleção das pessoas sobreviventes, como gênero, é homem ou mulher? Tinha idade, é uma pessoa mais idosa, é criança, é adulto, isso também influenciava. E uma questão que tinha no Titanic era também a classe social.
As pessoas pobres foram deixadas para morrer, enquanto as mais ricas foram salvas. E isso serve para a gente questionar, será que aquele manual de instruções, aquele programa, ele está funcionando da forma que nós queremos? Às vezes você usou ali o seu banco de dados interno, que já não era legal, para treinar uma inteligência artificial, e ela ficou enviesada. Então, você vai continuar daqui para frente tendo resultados inadequados. E aí, eu vou deixar esse gancho aqui para vocês, que é o que você faria em situações complexas. A MIT já vem enfrentando esse problema há algum tempo. Então, essas automações que a gente cria, elas são fruto desses algoritmos pré-determinados. Só que é difícil decidir a melhor conduta em situações complexas, né? Como a do Titanic, por exemplo, né? Como escolher quem vive e quem morre, é uma situação muito drástica. E aí, nesse link da Moral Machine, a gente pode deixar essa aula disponível em PDF para o pessoal que está acompanhando depois. Nesse link da Moral Machine, você tem ali um desafio do MIT de vários cenários complexos. No caso da MIT, a Moral Machine foi feita para discutir a automação de carros. Às vezes a gente está pensando ali em automação de contratos, de fluxos, de petições, mas automação de carros também é uma questão jurídica. Porque como que eu vou desenhar esse algoritmo na hora que o carro for inevitavelmente passar por um acidente? Eu tenho ali situações nessa máquina moral da MIT em que o carro, ele inevitavelmente vai bater, você não tem outro cenário, mas ele pode bater num muro e matar você, que está lá dentro do carro, ou ele pode não bater no muro, mas seguir um outro trajeto em que você sobrevive, mas atropela, por exemplo, uma senhora idosa, ou 3 crianças com seus 2 pais, e assim por diante. Então, são situações complexas que, às vezes, a gente não se questiona na hora de começar a criar as nossas próprias automações. E isso é algo que deve ser sempre lembrado. E aí, trazendo mais um caso de fracasso aqui para vocês, e se tiver alguém aqui da Microsoft que me perdoem, olha, o Bruno Gélio está nos lembrando aqui que a gente tinha carros autônomos que não reconheciam pessoas asiáticas. Bruno, a gente já passou por várias fases de carros autônomos, de confundir sacolinha de plástico voando com pessoa, e aí brecava o carro e matava quem estava dentro, não reconhecia pessoas asiáticas. A gente tem alguns outros problemas, esses de reconhecimento facial, reconhecimento colorimétrico, é sempre um problema racial. Então, eu tenho ali às vezes um infravermelho de shopping que não lê a mão de pessoas negras, só lê de pessoas brancas, né? Não reconhece o reflexo da luz. Então, a gente tem vários casos de fracasso aí ligados a esse tipo de automação. E trazendo aqui esse exemplo da Atai, também é um exemplo antigo para vocês verem que essas questões não são novas, mas elas continuam acontecendo. A Atai foi um algoritmo que a Microsoft deixou ser treinado no falecido Twitter, agora X, que nem X é mais, né? Agora já é ex, porque foi embora mesmo. Então, a Thay foi treinada ali no Twitter e em coisa de 2 horas, ela começou a falar as maiores atrocidades. Então, ela começou a falar, as pessoas perguntavam, você apoia o genocídio? E ela falava, sim, eu apoio o genocídio. Ou, a gente vai construir o muro e o México vai pagar por esse muro, tomando ali vieses políticos, inclusive, em coisa de 2 horas, gente. Então, lembrando, às vezes o algoritmo ele está funcionando legal, mas os dados que você usa para treinar ele não são bons. E aí o resultado que você vai ter também não é bom. E a gente fala isso porque tem muitos escritórios e empresas que estão querendo treinar os próprios softwares, criar ali, às vezes, um chatbot interno, e tem esse risco, né? Se o que você tinha antes já não está saneado, não está bem legal, o que você vai ter de resultado depois vai refletir essas questões. E aí, em mais um caso de fracasso, agora saindo de questões raciais para questões de gênero, a gente teve a IA da Amazon que discriminava currículos de mulheres. Essa questão de inteligência artificial em seleção, ela está, inclusive, mais avançada agora. Inclusive, esse algoritmo da Amazon ele foi totalmente congelado. Depois que eles perceberam que estava causando esse erro, ele foi descontinuado. Mas o interessante aqui
é que a máquina usou como base os currículos que a Amazon já tinha para aquela posição, majoritariamente homens de um perfil específico. E aí, a partir do momento que eles perceberam que o algoritmo estava com esse problema, eles tentaram imputar no algoritmo formas de destravar a contratação de mulheres, como, você tem que considerar mulheres e assim por diante. E isso não resolveu. O algoritmo continuava dando resultados enviesados. Por isso, a inteligência foi descontinuada. Então, usar a inteligência artificial para filtrar currículos já é um tema bastante recorrente. Aqui eu vou deixar uma sugestão bibliográfica para vocês, que é o livro Mulheres Invisíveis, da Carolina Criado Pérez, no qual ela fala inúmeros exemplos em que os nossos processos de design, de criação, de desenho de soluções foram pensados para um perfil específico. Nesse caso, ela fala muito das questões de gênero. Então, um dos dados que a gente tem dela é que 71% das mulheres dos equipamentos de proteção não foram pensados para mulheres. E aí, de novo, trazendo aquela questão do carro autônomo, outro dado que ela traz aí no livro é os dummies, que são usados para testar a proteção do carro. Esses dummies foram criados com proporções ali mais próximas da média masculina do que da feminina. Então, acaba que mulheres, inclusive, sofrem acidentes de carro mais graves, porque as proteções não foram pensadas para elas. E aí, esse vídeo aqui, eu vou deixar ele sem som. Bom, não, agora a gente conseguiu fazer o som funcionar. Vou passar ele para vocês. Take a into your imagination. Eyes surfing like a rock. Change the world, there's nothing to it. Esse vídeo da Dove ele é bem legal porque mostra a distorção que a gente tem em imagens. Inclusive, a OpenAI, quando lançou o DALL-E, tinha até um disclaimer lá de, olha, essas imagens elas não representam o mundo real. E o que acontece? A gente pode, inclusive, fazer um esforço de prompt. Você vê, ali a Dove está mostrando que você precisa adicionar uma instrução extra para que o resultado seja o que você deseja, né? Então, você tem que escrever, não só gere uma mulher assim, tipo uma mulher confiante, mas gere uma mulher confiante de acordo com a Dove. E aí a gente vai meio que corrigindo através dos nossos prompts, que são pequenos algoritmos ali, são pequenos programas de instrução, esses vieses que a máquina já tem. E aí eu trago aqui só alguns impactos que as inteligências artificiais estão trazendo, e a gente tem aí as questões ligadas ao treinamento de inteligência artificial. Eu sei que tem gente que está dentro de empresa, escritório, que está ali fazendo esse trabalho de treinar as inteligências. Em alguns cenários, justamente para tentar barrar esses casos de fracasso, a gente tem equipes de treinamento que são, por vezes, muito insalubres ou muito complexas, né? Eu tenho os Red Teams, que são os times que trabalham com as grandes empresas para fazer essa revisão algorítmica, e eu tenho também uma pessoa que tem que ficar lá supervisionando o resultado, falando isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. E pensar isso para cláusula jurídica é um pouco mais simples, mas às vezes eu tenho que ficar fazendo aquele filtro de imagens pornográficas, por exemplo. Então, tem equipes que trabalham fazendo isso. E aí, essas questões começam a impactar também os trabalhos e como a gente vai regulamentar esses trabalhos de treinamento de IA. E falando em regulamentação, também não deve ser novidade para vocês que a inteligência artificial já está impactando aí o mundo criativo, o mundo do design e das artes. Esse aqui é um exemplo de um quadro. Essa arte foi criada em cocriação com inteligência artificial.
Então, uma pessoa ficou lá, o artista, nesse caso, ficou lá, escrevendo prompts, mais prompts, refinando os comandos que ele dava para a inteligência artificial, até chegar nesse resultado. Então, ali, assim como um artista talvez ficasse, né, pincelando aqui e ali várias vezes, ele também ficou trabalhando esse resultado várias vezes até alcançar essa imagem. Mas essa imagem, ao ser premiada e descoberto que foi usada inteligência artificial, ela foi desclassificada da competição. E aí começou a ter todas essas questões, né, de como que eu posso usar inteligência artificial, se eu não posso, se a gente vai regulamentar. Aí tem muitas questões ligadas, de novo, à privacidade, né? Como que a IA foi treinada? Onde que ela aprendeu a fazer isso desse jeito? Porque tudo bem você está dando esse comando, mas ela aprendeu isso aonde, né? E assim por diante. E a gente já tem até a New York Times brigando com a OpenAI agora por causa de treinamento com inteligência artificial. E aqui no Brasil a gente teve a capa do Frankenstein, que também virou alvo de discussão em questão de criação com inteligência artificial, e acabou também sendo trocada depois a capa do livro Frankenstein, que ia ganhar o prêmio, acho que era o prêmio Jabuti, e eles trocaram por uma criada por um humano. E a gente tem também as questões de substituição do trabalho, né? Aquilo que eu falei lá no começo. Alguns trabalhos vão deixar de existir, outros vão ser impactados. A gente observa aí como alguns trabalhos são insubstituíveis, né? Essa piadinha do GPT, ei, termina de construir esse prédio, é bem legal. E a gente viu também como, né, o protesto lá dos autores de roteiristas americanos, gerou uma pasteurização de conteúdo, né? Quem aguenta ver mais um filme de super-herói da Marvel? E a gente tem outras questões que precisam ser enfrentadas. A partir desses sistemas generativos de geração de imagem, a gente começa a explorar possibilidades como reescrever a história. E a Google suspendeu a geração de imagens pela Gemini, que é a inteligência artificial que, inclusive, já está aberta para uso de todos, porque o Gemini começou a recriar imagens históricas. Então, eu tenho ali, junto com os pais fundadores americanos, uma mulher negra, que é historicamente inacuraz. Mesma coisa com ali o exército nazista, sendo representado com pessoas totalmente não germânicas e não arianas. E aí isso gera um problema, né? Um problema de acurácia histórica. Será que a gente pode, de fato, reinventar, reescrever a nossa história? E o Gemini foi paralisado por conta desse tipo de resultado. Inclusive, não é a primeira vez que Google tem problema com resultados. Os primeiros ensaios do overview que o Google mostrava para a gente, chegou a mandar as pessoas comerem pedra e usar cola na pizza. E assim, pensando como adultos, acho que zero problemático, né? Eu não vou comer pedra porque o Google está falando que vai ser super saboroso. Mas às vezes uma criança pode se sentir inclinada a colocar cola na pizza e experimentar. Então, essas alucinações, elas podem causar danos reais e ter impactos jurídicos diretos, né? Como que a gente vai tornar a IA generativa, em especial, segura para crianças? E talvez você já tenha visto ali o overview. Ele está lá agora, foi relançado depois de resolvidos esses problemas algorítmicos. Ele tem esse layout aí. Eu perguntei para o Google o que é inteligência artificial e ele já gerou esse resultado, aparece até ali a estrelinha, visão geral, né, overview criado por IA. É para você saber que isso não é um resultado de um site, mas sim uma compilação de resultados pela própria Google. Outro caso de fracasso que eu gosto de citar infelizmente, esse da Air Canada, mas que nos leva de novo a refletir sobre os tipos de uso jurídico que a gente está fazendo de inteligência artificial. Então, a Air Canada, ela estava usando um chatbot que usava a inteligência artificial generativa em espaço aberto para gerar respostas para o público. E aí, o que aconteceu? Esse chatbot alucinou, né, que é um dos problemas que podem acontecer, como ele estava absorvendo informações não só de dentro da Air Canada, como treinado num espaço mais aberto, ele criou ali uma possibilidade que não existia de verdade nas instruções, ali nas possibilidades de reembolso da Air Canada.
E aí ele criou uma taxa de luto ali que não existia, uma forma de cancelamento da passagem que não era verdadeira. E aí a pessoa, achando que poderia pedir o reembolso naquela situação, fez a compra da passagem, depois teve que cancelar, foi pedir o reembolso, a Air Canada falou, não, que isso, não tinha nada disso aqui. O cara falou, pô, mas seu chatbot me falou que podia, né? A Air Canada até tentou fugir um pouco dessa, falou, o chatbot, ele é de outra empresa, né? Às vezes você está contratando um serviço externo, cuidado. Nesse caso da Canadá, o juiz entendeu que o chatbot está no seu site, ele está no seu ecossistema, ele é seu e, por isso, você tem que fazer o reembolso. Nesse caso, o valor era pequeno, era coisa, passagem era coisa de $600, e aí mais taxas e juros ficou abaixo dos $1.000. Mas, às vezes, se a gente pensar que isso foi um caso pequeno, esse mesmo caso poderia ser multimilionário, como nós vimos o de Hong Kong. Então, adotar a IA generativa tem riscos jurídicos, né? Ainda não temos regulamentações bem delimitadas sobre o tema. O que a gente está acompanhando aí é a estratégia brasileira de inteligência artificial, que é outro desafio como brasileiros que a gente precisa superar. Muitos desses modelos pré-treinados, né, os LLMs, os Large Language Models, foram treinados em inglês. E a capacidade deles de português, mais do que isso, português brasileiro, ainda é muito limitada. Imaginem de português brasileiro versado em expertise jurídica. Então, a gente começa a enfrentar esses desafios. E entrando aqui um pouquinho mais na nossa sessão prática, vamos falar rapidinho sobre como que a gente faz na nossa engenharia de prompt, no nosso dia a dia, nos nossos projetos, para resolver essas questões de vieses, alucinações, criar agentes e outros hacks. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala é supervisione o resultado. Se você não tem qualificação técnica para revisar aquele resultado, prefira não utilizar a inteligência artificial generativa, porque você não vai conseguir dizer se aquilo é verdade ou mentira, né? Se aquela informação está correta ou não. Então, é muito importante que você revise o resultado, acompanhe ali se aquilo está correto. Outro hack que a gente tem usado é o Respire Fundo I, que incentiva os algoritmos, né? Alguns deles, dependendo do software que você está usando, funciona melhor ou não, mas que incentiva o algoritmo a pensar um pouco mais antes de te dar uma resposta direta. Mais do que isso, o pensamento computacional ele ajuda muito, que é esse fracionar das tarefas. Então, quebrar a tarefa ali num passo a passo também ajuda o algoritmo a ter resultados melhores. E, assim como conversar com pessoas, a inteligência artificial não é muito diferente, você precisa dar comandos claros para ter resultados consistentes. Inclusive, preferir frases ali no imperativo acaba tendo resultados melhores, né? Faça, entregue, escreva melhor do que você poderia, né? Dando essa possibilidade do algoritmo dizer que não. O que, inclusive, gera toda uma discussão aí de como nós tratamos as máquinas, se esse é o treinamento que a gente gostaria de dar, porque agora a gente começa a ver crianças que estão acostumadas a conversar com a Alexa no imperativo, né? Eu falo Alexa porque senão a minha escuta aqui, ela já fica ligadona. E começa a falar com o seu assistente pessoal no imperativo, e aí começa, né, como criança, treina lá de um jeito, aí começa a falar com os adultos da mesma forma. E aí, algumas ferramentas que a gente vem usando, Gemini, que comentei aqui, tem seus defeitos, mas agora está aberta, repaginada, tem funcionado bem. O GPT, que está gratuito, aberto para todo mundo. E chegou recentemente no Brasil o Claude, que é muito bom, tenho usado bastante, inclusive, tem resultados textuais bem menos adjetivados que o GPT. E, como um caso de fracasso bônus aí, ele tem menos a ver com o algoritmo, mas como nos nossos cursos a gente perpassa muitas questões, né? A gente fala desde o básico, aqui foi só uma pincelada para vocês, então a gente fala os fundamentos de inteligência artificial, explica como os modelos funcionam, para você não dar aquele tiro de bazuca numa mosquinha. A gente fala sobre essas utilizações, então aulas de engenharia de prompt, até como fazer uso de diferentes modelos. Uma das coisas que a gente fala também é sobre questões de governança. De novo, pode ser que dentro da sua empresa, você já esteja fazendo
de inteligência artificial, e não necessariamente isso é a política da organização, ou a organização deveria ter uma política. E aí, a Samsung teve esse caso aqui, em que ela teve que proibir o uso de IA dentro da empresa depois de um vazamento de informações confidenciais. A Samsung proibiu os funcionários de usarem a inteligência artificial generativa, como o GPT, porque o GPT é aberto, ele vai lá consumindo seus dados, né, ele usa a versão gratuita, é aquela, né, não existe almoço grátis. Então, a partir do momento que você está fazendo alguma coisa de graça, o produto é você, e você está lá treinando o GPT deles. Então, eles descobriram que uma equipe inseriu um código confidencial lá na plataforma, e acabou que outras pessoas, depois, pesquisando sobre esse código da Samsung, tinham acesso a uma informação confidencial da empresa, que é uma questão de governança que precisa ser pensada. Pessoal, isso me traz ao fim da minha exposição sobre casos de fracasso. Fico aqui aberta a questões, se vocês tiverem outros casos que queiram trazer, quiserem saber mais sobre, assim, a gente fez aqui um compilado de casos de fracasso, quando eu estava preparando essa aula, tinham vários outros que a gente poderia trazer, mas fica aqui um convite para vocês, se conseguirem, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma interação, a gente tem aqui mais alguns minutinhos para responder vocês. Enquanto vocês pensam aí nas perguntas, eu vou até ficar com o meu chat aberto, aqui eu não estava com ele aberto antes. Se quiserem mandar pelo chat, fiquem à vontade, senão é só levantar a mão que a Agnes libera a participação de vocês. Mas a questão dos vieses também na engenharia de prompt, opa, Tarcísio, fica à vontade. A gente fala bastante para você não escrever um prompt enviesado, né? Por exemplo, me diga por que o Brasil é o melhor país do mundo. A inteligência artificial ela vai te dar essa resposta, mas não necessariamente o Brasil é o melhor país do mundo. Então, a gente tem que pensar na nossa formulação ali dos prompts. Agnes, eu vou te pedir a gentileza de liberar o Tarcísio aqui, ele respondeu a mão para interagir com a gente. Vamos ouvir a pergunta dele. Já está liberado, Isa. Oi, eu cheguei um pouquinho atrasado na aula. Eu gostaria de saber o seguinte, por favor, nós vamos receber esse material? Era isso que eu tinha que perguntar. Obrigadão. Vão sim, Tarcísio, fica tranquilo, a gente encaminha para vocês depois a versão em PDF. Bom, pessoal, dito isso, se não tivermos mais perguntas... Oi, Bruno, pode falar. Não, eu ia agradecer aqui toda a aula de vocês, o tempo de vocês, Isabela e Rui. Foi realmente muito enriquecedor, porque o que a gente costuma ver hoje em dia são, na verdade, os casos de sucesso que, às vezes, nem tão sucesso são assim, né? Então, é muito bacana a gente ter essa visão do not to, né? Uma das formas de criação que a gente usa em alguns projetos do Vita é o brainstorming invertido, né? Que é você pensar tudo que poderia dar errado naquele documento, naquela situação, e resolver esse problema depois. Então, um pouco da nossa ideia aqui com essa degustação é isso, é a gente começar a pensar nos casos que já deram errado, né? A gente aqui não precisa nem fazer esse esforço cognitivo de imaginar um futuro que deu errado. A gente já sabe o que deu errado, então dá para a gente começar a repensar as nossas formas de usar a inteligência artificial. É o que eu falei, a gente sabe que muita gente já está usando, está aí a Samsung para provar que, né, às vezes com amargura, que a galera já está usando inteligência artificial. A questão é saber fazer um uso adequado, saber fazer um uso eficiente e evitar essas armadilhas aí de falhas que podem ocorrer no caminho. Então, se não tivermos mais perguntas, ou se tivermos, fica o convite aqui, tem o QR Code do meu LinkedIn ali, vocês podem me abordar pelo LinkedIn, fazer as perguntas, se quiserem mais referências de materiais, nas nossas aulas oficiais a gente manda dicas de filme, dicas de artigos, dicas bibliográficas, de todo o repertório que a gente usa para construir essas aulas, então se precisarem de mais alguma coisa, fiquem à vontade para me questionar, eu sou super acessível. Vou agradecer aqui o convite do Vita,
para trazer essa aula para vocês. O VitaClass é uma iniciativa educacional, que nós acreditamos que, mais do que fazer o direito melhor, a gente tem que ensinar as pessoas a quererem fazer o direito melhor junto com a gente. Então, muito obrigada para todo mundo que ficou até aqui até agora, foi um prazer estar com vocês, e até a próxima degustação do VitaClass, ou quem sabe nos veremos numa aula do Maestria, que é a nossa iniciativa sobre inteligência artificial. Muito obrigada e um bom dia, bom almoço para todas as pessoas.